Olá, saudações a todos. Sou o professor José Miguel e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de matemática com conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? Conjuntos são uniões de elementos que compartilham das mesmas características. No caso dos números, essas uniões são chamadas de conjuntos numéricos. São eles os mais notáveis, os conjuntos dos números naturais, os números inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. São os que nós estudaremos nesse tópico. Hoje, nessa videoaula, apenas os naturais e os inteiros. Iniciando com o primeiro, o conjunto dos números naturais. Os números naturais são representados por esse símbolo aí, na letrinha N maiúsculo, né? Nessa simbologia aí, vocês podem, quando forem reproduzir, apenas reproduzir um N maiúsculo. O conjunto dos números naturais, representado pela letra N, foi o primeiro conjunto numérico que surgiu por conta da necessidade de se realizar contagens. Seus elementos são os números inteiros e positivos. Com o surgimento, com o avançar dos tempos, o homem sentiu necessidade de representar quantidades. Foi aí que surgiu o primeiro conjunto, o conjunto dos números naturais. Eles dão ideia de quantidade, uma quantidade real que existe, né? O conjunto dos números naturais possui os seguintes elementos. A partir do 0, 0, 1, 2, 3 e eles são infinitos. Essas reticências no final indicam que eles são infinitos. Essas reticências aqui no finalzinho indica que eles são infinitos. Tá, retomar aqui. O conjunto dos números naturais inicia-se em 0 e é infinito. Eu acabei de falar. Aqui estão representados alguns subconjuntos dos números naturais. Conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Aqui tem o N, né, que é a representação, essa cor vermelha aí, tem o N com asterísticos, essa estrelazinha no canto. Aí a representação dos números naturais sem o zero, são os naturais asterisco. Quer dizer que a partir do 1, deixa só o zero fora. Nesse mais de baixo nós temos o conjunto dos números naturais pares, ou seja, o símbolozinho, a letra N lá que representa, e o Pzinho menor embaixo, quer dizer que são os naturais pares, só são os números pares, ó, o 0, 2, o 4, o 6. Eu poderia botar uma estrelinha também, um asteriscozinho em cima desse N aí, em cima da letra P, mais em cima, como está lá no primeiro. Aí ele seria os pares sem o zero também, eu poderia fazer isso. Embaixo está o conjunto dos números naturais ímpares, a partir do 1, 1, 3, 5, 7, 9, só os números ímpares. Embaixo nós temos o conjunto dos números naturais primos. Eu não preciso colocar o N, só a letra P. Eu já identifico como o conjunto dos números naturais primos. Só lembrando que os números primos, né? Fazendo só uma pequena lembrança aqui, são aqueles os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? No caso aí. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim sucessivamente. São os números que possuem apenas dois divisores naturais. Continuando, agora passando para o conjunto dos números inteiros, representados aí pela letra Z, nesse formatinho aí. O conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, é uma extensão do conjunto dos números naturais. Ele é constituído pela união do conjunto dos números naturais com os números negativos. Portanto, pode-se dizer que o conjunto dos números inteiros possui os seguintes elementos. Só antes de representar isso, pessoal, lembra que os números naturais ele surgiu para dar a ideia de quantidade, mas sempre uma quantidade positiva, porque ela surgiu para você contar. Porém, no dia a dia é normal você lidar com números negativos. Por exemplo, se você tem uma dívida de R$ 100, o correto é eu dizer que eu tenho menos 100. Então ficaria um pouco confuso dizer que eu tenho mais 100, mesmo eu sabendo que eu tenho uma dívida de 100. Então eu represento esse valor com um número negativo. E esse número negativo ele não é natural, mas é inteiro. O que eu posso tirar de lição é o seguinte, ó.
Se você observar aqui embaixo, nós temos o conjunto dos números inteiros. Observe aí que ele é infinito para os dois lados, para o lado negativo e para o lado positivo, onde os números a partir do zero para a direita são positivos, para a esquerda são negativos e infinitos. Se eu observar, eu vou chegar à conclusão de que todo número natural é também um inteiro, né? A partir do zero para cima não são infinitos, não estão os números naturais. E para a esquerda estão os negativos. Então os números inteiros são os positivos e os negativos. Enquanto os naturais que a gente viu anteriormente são só os positivos, os inteiros são os positivos e também os negativos. O que é que eu posso entender dessa forma? É que todo número natural, que são os positivos, é também número inteiro. Mas nem todo número inteiro é natural. Vamos relembrar isso, viu? Porque dentre os inteiros existem os negativos, que não são naturais. Aí a mesma relação que nós fizemos com os naturais, nós também temos com os inteiros. Os asteriscos são todos os inteiros sem o zero. O asterisco positivo são só os números inteiros positivos, no caso aqui é a mesma cor dos naturais. Aí o asterisco, o conjunto dos números positivos sem o zero, seria os inteiros positivos, com exceção do zero, tirando o zero. Também tem o conjunto dos números não negativos, ou desculpe, não positivos, que são os negativos. E mais embaixo tem os negativos sem o zero, lembrando que você inclui o zero tanto no conjunto dos positivos como dos negativos, porque ele é um número neutro. Quando eu coloco o asterisco, aí eu eliminei ele dessa situação. Simétrico ou oposto de um número. Simétrico ou oposto de um número ocorre quando representamos o mesmo termo numérico com sinal positivo e negativo. É no conjunto dos inteiros que nos deparamos com os números positivos e negativos. Esse conjunto é representado pela letra Z, né? O conjunto dos números inteiros. A gente viu na questão, no item anterior, do slide anterior. Aí tá aí a representação dos números inteiros aí. Do zero para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Lembrando que esses positivos não há necessidade de botar o sinal de mais, aí tá, mas não é essa necessidade. O conceito que envolve oposto ou simétrico, que é o objetivo do nosso estudo, está diretamente relacionado com o conjunto dos números inteiros. Isto acontece porque todo número, seja ele positivo, seja negativo, possui um oposto ou simétrico. O que seria o oposto de direita, não é esquerda? Pois se você for observar aqui nessa reta numérica, que está na cor vermelha, ó, o que está oposto do lado positivo, que é direita, está do lado negativo, que é a esquerda. Ó. Então, aí, por exemplo, o oposto de 2 seria menos 2, o oposto de 3 seria menos 3, e assim por diante. Tem uns exemplos aqui para frente, para deixar mais prático. Ó, o oposto ou simétrico de mais 1 é menos 1. O oposto ou simétrico de mais 5, menos 5. O oposto ou simétrico de menos 2.000, mais 2.000. Ou seja, pessoal, se eu tenho um número positivo, o oposto dele é o número negativo. E se o número for negativo, o oposto dele é o mesmo número positivo. Só é botar o sinal contrário. Aí nós temos aí na reta numérica dos números inteiros, a partir da origem do zero, demonstrando que os números são opostos ou simétricos, sempre terão a mesma distância em relação à origem. Aí se você pegar aí, ó, nessa cor amarela que está na parte interna, tem o mais 1 e o menos 1. Eles são opostos porque a origem é no zero. E de menos 1 para o zero é a mesma distância de 0 para 1. Por isso que eles são opostos. É essa a justificativa do oposto. Na cor verde, menos 2 e mais 2. A distância de menos 2 para o zero é a mesma de mais 2 para 0. Assim também é com 3 e com 4. Por isso que eles são opostos ou simétricos. É essa a denominação. Sempre o sinal contrário. Agora, módulo de um número inteiro. Dentro dos inteiros, há todos os números positivos e negativos, desde que não sejam decimais. Para demonstrar a distribuição dos números inteiros, nós utilizamos a reta numérica. Observe aí que a reta numérica tem do lado, a partir do zero, lado esquerdo, as setas vermelhas e do lado direito as setas azuis. As vermelhas representam os números negativos e as azuis os números positivos. Se você observar aí o 3, ele está destacado. Do lado esquerdo ele está vermelho, do lado direito ele está azul, porque a tela é pequena e não dá uma resolução melhor. Nessa reta
estão destacados os números menos 3 e mais 3. Queremos verificar a distância desses números em relação ao ponto zero, que podemos chamar de origem. Se considerarmos que o espaço entre um número e outro possui o mesmo tamanho, podemos chamar essa distância de uma unidade. Logo do desenho, cada seta representa uma unidade. Analisando a imagem, vemos que o menos 3 está a 3 unidades da origem e que o mais 3 também está a 3 unidades da origem, mas em sentido oposto ao menos 3. Ou seja, pessoal, para o zero existem 3 casas para o lado positivo e 3 casas para o lado negativo, tanto para o 3 como para o menos 3. É por isso que no módulo de um número ele é sempre positivo. O módulo determina quantas unidades existem entre a origem e o ponto destacado. Essa distância de um número à origem é chamada de módulo ou valor absoluto de um número e é representada da seguinte forma. Olha, o módulo de menos a é igual, aí abre os módulos, esses dois tracinhos, e bota o menos a dentro. Aí o valor é sempre positivo, não existe módulo negativo. Os módulos são sempre positivos. O módulo de um número sempre será positivo, pois ele representa uma distância variável positiva. Portanto, vejamos alguns exemplos de módulos. O módulo de menos 3 é 3, o módulo de mais 2 é 2, o módulo de 0 é 0, o módulo de menos 9 é 9. Por quê? Como foi explicado aí nesse gráfico anterior, porque o módulo é a distância entre a origem, que é o zero, até o ponto estudado. E esse ponto vai ser sempre positivo. Se você contar do 0 para o 3 positivo, vão ser 3. Do 0 para o 3 negativo, vão ser 3 casas. Então, eu não uso número negativo, só números positivos, no módulo. Lembrando que a gente viu anteriormente no oposto, o oposto eu uso negativo ou positivo. Sempre o oposto do número que tem. Aqui não, no módulo é sempre o valor é positivo. Bem, pessoal, era esse o conteúdo. Boa sorte, paz e bem. Vou deixar depois a atividade para vocês responderem com base nesse vídeo aqui. Vou deixar também o slide dele para vocês observando com paciência, para ficar mais fácil de responder. Abraço a todos, até a próxima.